Deus vai fazer por intermédio dessas pessoas que Ele enviou para cá no dia de hoje. Por quê? Porque muitas foram as lutas. E no reino do Espírito, quando isso é travado, é porque Deus tem intenção de abençoar vidas. Amém? Agora eu quero que você me entenda. Não é essa bênção que tem vendido por aí. É a bênção da vida eterna. Louvado seja Deus. Que dinheiro não compra, que nada que o nosso coração humano almeja pode, na realidade, sentir o prazer e o privilégio de adquirir. Tá? Então, presta atenção. Há algo de Deus, da parte de Deus, no que diz glória eterna, vida eterna, para você desta comunidade neste dia. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 14. Eu vou ler alguns versículos apenas, amém? E logo após a gente vai voltar um pouquinho para o capítulo 4. Eu vou ler do de 16 até o 19. Então, perdão, irmãos, não é Romanos, é 2 a Corinto, carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de número 14 em diante. Atenção, comunidade Olho d'Água. Atentai para a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim: pois o amor de Cristo nos domina. Por quê? Porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Capítulo 4, versículo 19 diz: por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Verso de número 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se veem, as que não se veem, são eternas. Amém? Queridos e amados, quando Jesus alcança a nossa vida com o presente da vida eterna, Ele muda o nosso entendimento a respeito da nossa vida e da nossa relação com este mundo. Em primeiro lugar, saímos da ignorância e entramos para uma compreensão de que existe em nós, quando vivemos neste mundo, uma séria relação. Uma relação de desgaste e renovação acontecendo conosco. Nos leva também a perceber que todas as coisas que são contrárias à nossa natureza, elas vão trazer uma certa dificuldade, podendo ser representada pelas lutas, tribulações. Mas o texto também nos afirma categoricamente que todas essas coisas, uma vez acontecendo conosco,
a nossa compreensão e entendimento que devemos ter pela ação poderosa da nova aliança com Cristo é que essas coisas, como diz o apóstolo Paulo, são temporais, são leves e momentâneas. Ninguém passa por aflição o tempo todo. Há um tempo de acontecer, como também há um tempo de calmaria na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa que aprendemos é que esta condição exaltada que Deus nos dá, nos vivificando pela morte do seu Filho, nos faz tirar os olhos daquilo que é temporal e colocar a nossa esperança naquilo que é eterno. Amém? Que a comunidade de Olho d'Água possa compreender esta tão grande dádiva do novo nascimento. Se o Senhor bater a tua porta hoje, a minha oração é que você não feche o seu coração, mas que você abra o seu coração para Jesus. Que todas essas verdades vão fazer parte continuamente da sua vida, ao ponto de lhe dar uma viva e nova esperança. Jesus Cristo, a esperança da glória. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pastor Sérgio. É isso aí, queridos. Jesus é a nossa viva esperança, viva e certa. Nesse momento, nós vamos agora ministrar a palavra de Deus, e eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, se assim você a tiver em mãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Se você não tiver com a Bíblia na mão, sem problema algum, basta abrir os ouvidos e ouvir o que a palavra de Deus tem para o meu e para o seu coração. Ele quer sua atenção. Peço nesse momento que todos nós do projeto Sumé 2020, nós já viemos aqui para o 2014, viemos em 2015, 2016, 2018, 2019 e estamos aqui em 2020. Já fomos a Sucuru, no município de Serra Branca, lá na congregacional, na congregação da congregacional de lá, Mandacaru, assentamento Mandacaru, bairro de Mandacaru, a praça José Américo, né? Já, né, todos os cultos no domingo são lá. Vila Zedário, o conjunto habitacional de Mandacaru, e a de Vitorino também foi isso mesmo, né? Porque já foram tantos anos em vários locais, mas sempre uma bênção muito grande, né, estar com os nossos irmãos aqui em Sumé, da congregacional. Sou de uma igreja batista, pastor Zé Maria de uma congregacional, pastor Amaro quem abriu o culto aqui, assembleano, e acho que só, que nem no meio da gente tem os batistas, mas enfim, que tivesse. Isso não faz muita diferença, né? O que importa é o texto, inclusive, que nós usamos para esse projeto 2020, João 3,30. O que importa é que nós diminuamos e somente o Senhor cresça, né? O reino de Deus não é dos batistas, da congregacional, não são dos assembleanos, não é das igrejas católicas, não são dos presbiterianos, mas é de Deus. É de Deus. Amém? Lucas capítulo 7, versículo do 1 ao 10. Peço que os nossos irmãos do projeto, né, que estejam atentos à palavra, evidentemente, mas em oração, né, em completa oração nesse instante. O título dessa mensagem é Uma Fé Sem Igual. E o texto
capítulo 7 de Lucas, do versículo 1 ao 10, e diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente quase à morte o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, ou seja, curado, são, salvo. Amém? Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Queridos, por meio da fé, é aqui nos falado, ou é aqui nos descrito nesta passagem do Evangelho, a milagrosa cura de um homem que estava gravemente doente. Este homem, ele era um servo de um centurião, ele era servo de um soldado do exército romano, ele era servo de um oficial do exército romano. E este centurião, ele vai até Jesus e vai para suplicar pela cura do seu servo, no que teve completo êxito. Jesus atendeu ao seu pedido. Jesus encheu-se de compaixão. Jesus teve compaixão tanto do pedido do centurião, quanto também do estado de enfermidade daquele servo. Há um pastor americano, o nome dele é Warren Wiersbe. Ele cita determinada definição com relação à palavra compaixão da seguinte forma: sua dor no meu coração. Compaixão, a dor do outro no meu, doendo no meu coração. Isso é compaixão. Então, queridos, ter compaixão, e não só ter, mas exercitar compaixão, é colocar-se no lugar do outro, é vestir-se do sofrimento do outro, o sofrimento alheio. Podemos também tomar como definição de compaixão o que nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse lá no seu Sermão do Monte. Em Lucas capítulo 6, versículo 31, Jesus diz o seguinte: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. O que você quer que o outro lhe faça, faça também a ele. Sentir a dor, queridos, do outro, pôr-se no sofrimento das pessoas, foi exatamente o que Jesus fez. Foi o que ele fez. Isaías 53, ele diz muito bem sobre isso, quando diz: verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si a minha e a sua, as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo. Portanto, queridos, podemos entender quão profunda, podemos entender aqui a intensa dor de Jesus, que ele sentiu.
em todo o seu ministério terreno, quando viu essas pessoas. Ele levou essa dor sobre si. E neste capítulo 7 de Lucas, Jesus encontrou-se com a agonia de um servo que estava gravemente doente. E depois, com a aflição de uma mãe viúva. Uma mãe que havia perdido o seu filho. E olha, não era só o filho, mas era o único filho. Não somente isso, Jesus se compadece também do momento em que o seu querido profeta João Batista, imaginando que havia falhado no ministério que Deus lhe concedera, e como uma pecadora também arrependida, ele também vai se compadecer dos seus feitos. Olha, queridos, a todos estes e muito mais, Jesus se compadece. E Jesus não se compadece somente, mas olha, ele estende a sua mão de graça. E podemos ter toda certeza que nenhum destes, a quem Jesus se compadece e estende a sua mão, ele o faz porque eles merecem, porque merecemos. Mas é somente por pura compaixão, ou seja, é misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Num tribunal humano, queridos, a justiça, ela vai observar, quando vai haver um julgamento de uma pessoa, ela vai observar os méritos da questão, do que está sendo julgado, do que merece ou do que não merece de fato. Enquanto a compaixão leva unicamente em conta a necessidade daquela pessoa de exercer-se sobre sua vida misericórdia e graça. Compaixão. E Lucas, no capítulo 5, versículo 32, Jesus ele diz o seguinte: olha, eu não vim chamar justos, perfeitos, sem pecados. Eu não vim chamar sãos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E é justamente isso que Jesus hoje levanta pessoas nesse lugar para chamar a nós, pecadores, ao arrependimento. Ao arrependimento. E o que moveu o coração de Jesus, queridos, com relação àquele servo, não foi questão de merecimento, não foi uma questão de justiça, mas foi tão somente, repito, compaixão, misericórdia e graça. Então, queridos, o centurião desta história, em que Lucas aqui nos relata, nos conta, esse centurião era um oficial. Ele estava servido do governo romano, do Império Romano. Ele estava a serviço de Herodes Antipas, aquele mesmo que, de uma forma cruel, ordenou a morte de João Batista. Contudo, meus irmãos, Jesus atendeu o clamor daquele servo, daquele centurião, me perdoe. Ele atendeu a sua súplica, ele não olhou quem era, ele só olhou a compaixão que aquele homem necessitava em sua vida. E então ele o favoreceu a vida do seu servo. E olha, como já foi dito, o centurião, ele vai até Jesus pedir que socorra seu servo. E o Senhor lhe atendeu. E, queridos, um centurião era chefe de uma centena de soldados. Ele era um capitão de exército. O centurião, como soldado que ele era, como este oficial, como este capitão, como este comandante, compreendeu que havia em Jesus a autoridade. E por essa autoridade, o Senhor poderia ministrar
Ou seja, Jesus poderia prover, Jesus poderia atuar, Jesus poderia vir em favor do seu servo. Glória a Deus. O centurião, queridos, ele entendia de forma convicta, sem dúvida alguma, que da mesma forma que os soldados obedeciam, que os seus soldados obedeciam às suas ordens, não diferente às doenças ou qualquer outra coisa, elas iriam se submeter à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele tinha certeza disso, ele não tinha uma dúvida sequer. Aqui está, queridos, um grande milagre de cura, maior que qualquer outro citado em todos os evangelhos, pois Jesus, sem mesmo tocar, ele não precisou tocar, ele não precisou estar perto, Aleluia. ele não precisou olhar nos olhos, ele não precisou nada disso para que o servo do centurião fosse curado, mas apenas com uma palavra. Apenas com uma palavra, Jesus então ele devolve a saúde àquele pobre e miserável homem que agonizava em sua terrível e grave doença. Então Jesus, ele falou e o servo do centurião imediatamente ficou curado. O poder de Deus é instantâneo, é no estalar de dedos. O poder de Deus não atua a prestação. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, querido. Aleluia. É o Deus Todo-Poderoso. Afinal, o apóstolo Paulo, ele escreve e diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Queridos, não há informações em toda a Bíblia sobre algum profeta que tenha realizado um milagre como este. Podemos enxergar na fé daquele centurião uma fé exemplar. Interessante, queridos, que em Nazaré, a terra de Jesus, lá naquela cidade, Jesus deparou-se de forma admirada, sabe com o quê? Com a incredulidade do povo que vivia com ele naquela cidade, que estavam juntos com ele, que já tinham visto Jesus. O povo de Deus estava incrédulo ao Filho de Deus. Ele deparou-se com a incredulidade. E é isso muito que Jesus tem se deparado. É com a incredulidade de muitos cristãos. O que é algo que não cabe. É esta nossa incredulidade. Agora, já em Cafarnaum, a admiração de Jesus foi com a fé daquele centurião que não fazia parte do povo de Deus, que era um pagão, era um idólatra, era um incrédulo, fazia parte de um povo que adorava vários deuses. Mas a fé daquele soldado romano, queridos, após você receber esse texto, essa mensagem, a fé deste soldado romano vai confrontar a nossa pouca fé, a nossa ínfima, pequenininha, medíocre fé. E portanto, queridos, diante dessa introdução que agora foi dada nesta mensagem, com esse relato eu quero juntamente com vocês observar algumas sublimes e importantes verdades que ela vai nos dizer, que este texto vai nos dizer. A primeira é que nós olhamos aqui para um cristão, ou para o centurião, e vemos nele um homem bom, um homem que tinha coisas nele que nós podíamos olhar e verificar a sua bondade.
Veja os versículos 2 ao 4, ao 5, diz: ali estava doente e quase à morte o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, ou seja, o nosso templo, a nossa igreja. Então, queridos, Jesus havia entrado em Cafarnaum, nessa cidade, e logo ele encontra-se cercado pelos líderes religiosos judeus. Ali tinham anciãos judeus que vieram pedir. Estes anciãos vieram pedir em favor da vida do servo de um centurião romano, a quem eles muito estimavam, a quem eles muito gostavam, admiravam, queriam bem. Então foram pedir por ele. Eles referem-se a esse centurião, a esse oficial romano, falando a Jesus de suas atitudes de bondade para com eles. Eles que eram judeus e ele que era um romano, um cidadão romano, que fazia parte de uma nação que era inimiga de Israel. Mas eles vão lá e falam: olha, aquele ali é diferente, ele é bom, ele tem caráter. Eles falam dele dessa forma, ao ponto de dizer que ele era tão bom que ele construiu para aqueles judeus um templo, uma sinagoga. Mas além de todas essas coisas boas que os judeus relataram a respeito da vida deste homem, que expressaram a sua bondade, tem o fato que este homem, ele tinha um servo, ele tinha um empregado, o qual estava muito seriamente enfermo, adoecido, com sua condição física muito debilitada. Ele estava de uma forma parado sobre uma cama, paralisado sobre uma cama, paralítico sobre uma cama. Esse servo estava em profundo sofrimento, como relata em Mateus no capítulo 8, versículo 6. E queridos, o caráter de bondade desse centurião, ele é visivelmente visto pelas pessoas, é percebido de forma clara, pelo tratamento que ele dispensa ao seu servo, ao seu empregado. Ele teve total e carinhoso interesse pelo estado de enfermidade do seu servo, e também não pouco esforços em lutar pelo pleno restabelecimento da saúde dele. Queridos, a sua súplica a Jesus, o seu pedido, o seu clamor a Jesus, não vem somente da boca para fora, não, mas vem de dentro do seu coração, da sua alma. Ele salta de dentro do seu coração. Tal era a estima, o carinho, o amor que ele tinha por aquele homem, ainda que sendo seu servo. E queridos, o centurião, aquele soldado, ainda que não conhecendo os preceitos cristãos, contudo, ele testemunhava através da sua vida como se conhecesse. Não tem pessoas que a gente vê, ela até nem, você diz, não, aquela pessoa não é uma cristã, mas olha, ele tem características, ele demonstra. Ele até pode não falar com a boca, mas a sua vida grita dizendo que ele é de Deus. E é o que falta muitas vezes dentro das igrejas. Cristãos que demonstrem ser cristão não da boca para fora, mas no viver, no ser, no atuar, no agir.
no ter compaixão pelos outros, no sentir a dor dos outros. Então, queridos, o sentimento de carinho e amor pelos outros, e aqui também até pelos judeus e pelo seu servo, não era um sentimento de boca, não era um sentimento só de palavras, mas de ação e na prática, como diz o apóstolo João, o Joãozinho do amor, quando ele diz: não amei só de boca, só de palavra, mas em atitudes, em ação. E, queridos, disso os judeus deram testemunho acerca da vida daquele centurião, daquele homem. Veja o versículo 5, ele diz: porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, o nosso templo, a nossa igreja. Podemos então, queridos, ficar um tanto intrigados pelo fato de como é que pode um soldado romano, pagão, incrédulo, que faz parte de uma nação idólatra, como pode ele demonstrar um caráter bondoso? Como é que pode isso? Como podemos entender essas atitudes daquele centurião? E eu só vejo uma, que muito provavelmente deve ter sido isso, eu não vejo como não ser. É que a graça de Deus havia alcançado a sua vida. Talvez ninguém sabia ainda que ele tivesse já sido alcançado pela graça de Deus. Mas as suas atitudes bradavam, gritavam, dizendo isso. Portanto, meus irmãos, ainda que tendo uma informação um tanto distorcida do Antigo Testamento, mas aquele centurião, ele teve em sua vida a manifestação da graça de Deus, fazendo com que assim ele passasse a ter um novo coração, novo e transformado coração. Algo que vai nos afirmar isso deve-se pelo fato de que o servo estava muito, mas muitíssimo doente. O servo dele estava sem esperança de cura, meus irmãos. Contudo, o que enxergamos é que o centurião, ele busca Jesus e busca convicto, ciente que só no Senhor Jesus havia esperança para o seu servo. Ele sabia quem na verdade era nosso Senhor Jesus Cristo. E isso só fez motivar o seu coração, influenciar o seu caráter a mostrar a bondade que o amor de Cristo, quando se manifesta na vida de uma pessoa, se espalha por todo um horizonte. O exemplo deste centurião em seu testemunho de bondade nos faz refletir sobre alguns questionamentos, queridos. Assim como o centurião romano, temos tratado com bondade todos aqueles com quem relacionamos? Temos. Nossos olhos estão abertos para ver os necessitados. Ou fechamos nossos olhos de forma proposital, ou seja, de propósito, para agirmos de forma omissa, ou seja, aquela história, eu vou fazer de conta que eu não vi. Ou vou fazer de conta que eu não escutei. Vou dar melhor, para ficar mais entendido, vou dar uma de doido, de desentendido, para agir de forma omissa, como fez também assim um sacerdote e os levitas na parábola do bom samaritano. Será que nós estamos inseridos entre estes? Será que nossas mãos estão de fato a todo momento estendidas para socorrer aquele que precisa?
Há disposição em nosso coração para amar. Para amar. Mas olha, amar quem nos ama, Jesus disse, ó, você não está fazendo nada demais, nem se glorie disso. Ah, Sérgio, você ama Davi? Grande coisa. Ah, você ama Pastor Zé Maria? Oh, pense. Será que nós estamos com os corações dispostos a amar? Ou só amamos aqueles do nosso grupinho? Ou só queremos nos relacionar com estes, da nossa patota, da nossa panelinha? Porque não é assim que a palavra nos adverte e nos admoesta, ou seja, nos ensina. Romanos 12:15, o apóstolo Paulo escreve assim: alegre-se com quem se alegram, e chorem com os que choram. Então, queridos, este versículo, alegre-se com quem se alegra e chorar com aqueles que choram, este versículo tem sido uma verdade na nossa vida, pois não há outra maneira de apresentarmos o cristianismo às pessoas como um excelente estilo de vida a se viver, senão por atitudes de bondade. É através deste estilo de vida que podemos cada vez mais nos parecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Se há algo que nos fará ser notados neste mundo iníquo, caído, morto em seu próprio mal, este algo é a minha e a sua atitude de amor e bondade para com os outros. A outra verdade, queridos, que nós podemos enxergar aqui neste homem, é que nós podemos ver naquele homem um homem humilde. E a sua humildade, abre aqui, filho. E a sua humildade, obrigado. A sua humildade também mostra uma verdadeira fé. Humilde e tem uma verdadeira fé. Vamos lá, versículos 6 e 10. 6 ao 10. Jesus foi com ele, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai, ao outro venha e ele vem. Digo a meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. O sentimento de orgulho, o sentimento de presunção na vida de uma pessoa, olha, é algo terrível, é algo perverso, é maléfico, é demoníaco. E sabe por quê? Porque o orgulho, ele fecha nossos olhos aos nossos erros, as coisas que confrontam nossas convicções e convicções equivocadas. Nós não conseguimos enxergá-las. E por não conseguirmos enxergar, mas não conseguimos também refletir. E porque não refletimos, nós não conseguimos ponderar sobre elas. Ou seja, ajustar, verificar até que ponto nós estamos errados para que possamos mudar de rota, ou seja, mudar o caminho, mudar o curso.
Ocorre que o orgulhoso, o arrogante, ele, quando vive dessa forma, ele prejudica a sua própria vida. O orgulho cega esta pessoa ao seu próprio erro. E dessa forma, quando ele cega este erro, ele persiste nele e vai até mais à frente. Ou se não, até o fim de sua vida. Enquanto o ser humano ele não desce do seu pedestal de soberba, de orgulho, ele não consegue enxergar as verdades do Evangelho. Você fala de Cristo, eles conversa boa, palestra maravilhosa, rapaz, oratória boa, discurso bom, que palavra maravilhosa, muito boa, mas não assimila nada, não faz efeito nenhum em sua vida. Ele não aceita as verdades de Deus. Embora diga crê em Deus, embora diga a minha religião é tal, é essa ou é aquela outra. Mas o orgulho cega-o. Jesus no Sermão do Monte, ele fala o seguinte, ele disse que bem-aventurados são quem? Os humildes. E ele diz que somente os humildes, somente estes que reconhecem quem é Deus, santo e justo, e que olham para si e verificam porque entendem que Ele é santo e justo, eles olham para Deus e conseguem ver o reflexo da sua pecaminosidade. Ele vê o quanto são pecadores. E então eles se humilham. E por se humilhar, a este sim herdarão o reino de Deus. Mas porque eu sou batista, assembleano, congregacional, católico, seja o que for, por isso o final é inferno. E nada mais do que inferno. O princípio do acerto é reconhecer que está errado. Eu vou para Sumé, chega ali na frente, tem entrada para Pio Décimo. Eu entro para Pio Décimo. Do meu lado, aí vai pastor Xoxi dizendo: meu irmão, era em frente. Eu disse, não, é por aqui. É em frente, você quer saber mais do que eu? Eu vou chegar em qualquer lugar, menos em Sumé. E por quê? Porque o meu orgulho não deixou ver, aceitar, ponderar, escutar, pensar, refletir sobre uma verdade. E neste caso aqui eu estou falando da verdade do Evangelho. A verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que transforma. Os líderes judeus, quando chegam a Cristo para intercederem pelo estimado amigo centurião, dizem assim: este homem merece que lhes faça isso. Queridos, o pedido feito por aqueles amigos judeus do centurião romano é afirmado a Jesus para que Jesus atendesse o pedido. Agora, eu vou dizer que não era um pedido louvável. Afinal de contas, intercederam por uma pessoa que estava padecendo por alguns sofrimentos. É louvável. Contudo, queridos, há um sinal neste pedido que vai mostrar e vai dar fundamento a uma doutrina que é demoníaca, que é a doutrina do merecimento. Você merece. Ou seja, é a doutrina que diz que os seres humanos são merecedores do favor de Deus mediante o que fazem, mediante as suas obras, mediante suas realizações. Quando a Bíblia é completamente, o Evangelho é completamente contrário a isso. O Evangelho nos afirma de forma categórica que o Senhor do seu trono
Ele olha para baixo, para a terra, e diz a todos os homens: olha, não vejo um justo sequer. Todos nós somos pecadores, e por sermos pecadores, estamos separados da glória de Deus. Se algo como um pecador incrédulo que nós merecemos, é a justa ira de Deus, e nada mais que isso. Portanto, não é merecimento. Entretanto, queridos, não é surpresa que esse tipo de entendimento viesse daqueles líderes judeus, pois na doutrina deles havia todo desconhecimento sobre a graça divina. E o que é a graça divina? É a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é revelada no seu Filho, no seu sacrifício, na cruz do seu Calvário, quando morre pelos pecadores, sendo ele justo. A doutrina da graça é bem diferente, queridos. Ela afirma que graça é graça, e se é de graça, você não paga nada. Ou seja, não pagamos nada por ela, e não recebemos esta graça porque merecemos, porque fizemos boas obras, porque nós não somos bons. Talvez você possa estar pensando aí no seu cantinho, ou lá no cantinho do seu cérebro, pensando alguma coisa do tipo: não, eu não sou tão ruim assim, eu sou bom. Aqui é meio difícil o exemplo, mas acredito, televisão, a gente vê isso. Aqueles painéis eletrônicos, tipo aquelas placas grandes que botam para fazer propaganda. Hoje tem uns eletrônicos. Vamos para o exemplo, que se possa, né, como um computador, pegar um cabo dessa placa eletrônica e conectar aqui no nosso cérebro, e lá naquela placa aparecer tudo o que pensamos durante o dia de hoje. Eu pergunto a você: você deixaria que essa placa fosse conectada no seu cérebro para todo mundo que passar, tanto visse como ouvisse o que você pensou durante todo o dia? Eu de cara digo logo a você que eu não. Porque eu sei que nos meus pensamentos há pensamentos ruins, maus, perversos, tristes, dos quais Deus abomina todos eles. Então nós não somos bons, meus irmãos. Não tem nada em nós que podemos merecer a graça salvadora de Deus. É misericórdia, é graça, é compaixão, e que Ele exerce por meio da fé. A graça é uma doutrina diferente dessa graça, dessa doutrina do merecimento. Mas as fazemos por tê-la recebida. No caso da boa obra, nós só fazemos essas boas obras porque antes a graça nos alcançou. E por ela ter nos alcançados, aí sim, agora nós vivemos para a prática das boas obras. E querido, Jesus, sem colocar qualquer empecilho, Jesus ele segue com os judeus para a casa daquele centurião. O centurião, ao tomar conhecimento que Jesus caminhava já próximo de chegar à sua casa, compreendendo o que estava acontecendo, ele então se enche de sentimento de indignidade. Ele não se acha digno, ao contrário, indigno. Eu creio que naquele momento veio em sua mente as palavras do apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2. Ou seja, ele disse, aquele soldado romano deve ter pensado consigo o seguinte: meu Deus, Jesus vem aqui, vem à minha presença. Jesus vai entrar no meu lar, meu Deus. Sim, Jesus, o próprio Deus, Ele vai colocar-se diante de mim. Ou seja, Deus, sim, aquele que é santo, Ele estará juntinho de mim. Eu, um pobre, miserável pecador,
e o mais, ele vem para me servir. Como eu, um miserável pecador, posso recebê-lo em minha casa? Então Jesus compadeceu-se da minha dor. Ele pensou, ele que é Deus, realmente colocou-se em meu lugar para sofrer o meu sentimento. Ele que é Deus veio para sentir a dor da minha dor. Queridos, os líderes judeus disseram: este homem merece. Só que o centurião, ele disse: Senhor, não te incomodes, não venha para minha casa, pois eu não mereço. Os judeus diziam: ele merece, e o centurião disse: eu não mereço. O centurião, queridos, ele tem entendimento absoluto de quão insignificante ele é diante de Jesus. É como se ele tivesse dito a si mesmo: Jesus é justo, eu sou um iníquo, eu só pratico o que é ruim. Ele é santo e imaculado, ele não tem mancha, mas eu não, eu sou completamente manchado pelo pecador. Eu sou um pecador completamente manchado. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz sobre isso o seguinte: um homem humilde, ele não promove sua própria dignidade, nem ostenta a bandeira das suas qualidades, das suas virtudes. A grandeza da humildade não está em sua ostentação, mas no reconhecimento da sua insignificância. Queridos, observamos na vida do centurião uma humilde atitude, uma humildade que evidencia de forma clara que ali naquele homem habita o Espírito Santo de Deus. Afinal, uma das obras que o Espírito Santo realiza na vida de um ser humano é fazer nestes convictos de quanto eles são pecadores, revelando a estes de forma clara que eles são corruptos e depravados, e dessa forma quebra a sua presunção, o seu orgulho, a sua arrogância, e o leva a se prostrar diante do Senhor de forma humilde de coração. Esta é uma posição de quem de fato teve um encontro com Cristo. Lucas, no capítulo 14, versículo 11, diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Os soberbos, os orgulhosos, encontram a oposição de Deus sobre suas vidas. Já os humildes, o Senhor lhes concede, sabe o quê? Graça, misericórdia e graça. Um ser humano, ao tomar decisões, um ser humano a tomar posições como este centurião tomou, humilhando-se quando aqueles que faziam parte da sua vida o exaltavam, podemos entender que ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que ali era Jesus. Ele sabia que ali estava uma grande autoridade. Ele tinha em mente que Jesus tem toda a autoridade, e que este termo toda autoridade quer dizer que a autoridade do Senhor, a autoridade de Jesus é incomparavelmente maior do que a autoridade que ele tinha sobre os seus soldados. Aquele centurião, ele pensou assim: ora, se eu, um simples soldado, um simples oficial, que comando 100 soldados, ora, eu, com todas as minhas limitações, minhas fraquezas, incluindo a minha autoridade que é limitada, visto que eu sou submisso a outros superiores a mim, quando dou ordens aos meus subordinados, eles imediatamente me obedecem, ainda que tais ordens sejam dadas estando eu longe ou em outro lugar. Ah, que dirá Jesus?
Que dirá Jesus? Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que é o soberano, aquele que é o todo-poderoso, aquele que dá ordem ao vento e à tempestade que para e ele para, aquele que criou o universo, aquele que tem o controle de tudo em sua poderosa mão, aquele que agindo ele, quem poderá impedir, aquele que nenhum dos seus desejos podem ser frustrados, aquele que diz ao espírito maligno sai e esse sai, aquele que diz ao cego veja e ele vê, aquele que diz ao paralítico levante e ande e ele anda, aquele que diz a doença, a enfermidade que saia e a saúde restabelece na vida de um ser humano, aquele que diz ao pecador arrependido vá, porque perdoados são os teus pecados e portanto você está salvo e salvo para sempre. Centurião, depois de analisar e pensar todas essas coisas, ele chegou, eu tenho plena certeza que quando ele ordenar ao pobre, miserável, físico, debilitado e enfermo do meu servo, que fique são, que seja curado, sem dúvida alguma, este vai obedecer. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós conseguimos ver neste centurião um grande, sublime exemplo de fé, quando ele pede ao Senhor. Veja o que no versículo 7 está dizendo: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Humildade. Aí ele diz, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Somente uma palavra, Jesus, porque eu creio na tua palavra. Glória a Deus. Logo no início do relato de Lucas, no versículo 3, o centurião, sabendo sobre Jesus através de seus amigos judeus, pede-lhe que venha curar seu servo, e o Senhor atende o seu pleito e vai a caminho à sua casa. Contudo, Jesus, aproximando-se de sua casa, o centurião agora lhe fala diferentemente. E ele diz: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Então, queridos, ao tempo que Jesus foi aproximando-se de sua casa, o centurião avaliava a glória de Cristo, o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, a sua santidade, o seu amor incondicional, e dessa forma aumenta nele o seu constrangimento diante de tal maravilhosa graça e de favor completamente imerecido. Portanto, era desnecessário. Para ele era desnecessário a presença física de Jesus. Portanto, deixa eu dizer uma coisa a vocês, acabe com isso. Dizer: pastor, vem aqui e bota a mão na minha cabeça. Pastor, vem aqui e ore por isso. Olha, você não precisa do pastor. Tudo bem, não há pecado nenhum do pastor orar pela sua vida, pela vida da sua família. Mas acabe com isso. Mas pastor, é outra coisa, o senhor botando a mão é diferente. Olha, acabe com isso, isso é idolatria, isso é paganismo. Isso não tem base bíblica. A atuação do nosso Deus, ela é soberana, mas ela é exercida por nós, através de nós e em nós, por meio da fé. A fé que não temos, mas é Ele que nos dá. Porque nós somos salvos por graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E segundo Efésios 2:8 diz: isso não vem de nós, é dom de Deus, é Deus quem dá. O versículo 9 diz: não vem por obras, não queira ser salvo por obras, porque seu final é inferno. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Aquele centurião, ele sabe que ali se aproximava dele aquele que tem toda a autoridade. Portanto, ele mostra sua fé,
e uma fé simples. Uma fé simples, mas forte, robusta, e que não se desvanece com qualquer porqueirinha, com qualquer sofrimentozinho, com qualquer injustiçazinha. Eu fui injustiçado. Com qualquer doençazinha. Não, era uma fé robusta, simples, mas robusta. Não era uma fé mística. Não era uma fé com exigências de prova. Prove que eu quero saber se tu é Deus. Aquele centurião não era um Tomé da vida, como tem muito Tomé da vida, que tem sua fé cristã, mas quer viver pela uma fé pela vista. E a fé cristã não se vive pela vista, mas se vive vendo o que é invisível. Vive por essa fé, tocando no que é intocável. Aquele centurião não é um Tomé. Aquele centurião é um tipo de homem que tem uma fé, que crê, e porque crê, ele tem certeza que vê. Em todo o seu ministério terreno, uma fé como esta, como a desse centurião, era algo difícil de ver. A conversa era que chegavam para Jesus e diziam: você de fato é aquele quem disse é? Então nos dá um sinal do céu. É assim que muito crente quer viver. Era dessa forma que os fariseus agiam com ele. Portanto, diante da fé daquele soldado romano, Jesus ficou admirado e ficou de uma forma tal que falou ao povo que seguia, que estava ao redor, dizendo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Talvez Jesus está dizendo hoje: nem mesmo no meio da minha igreja eu tenho visto fé como de muitos que tem por aí. Afinal, o povo de Israel teve todos os motivos para ser mais crédulo de todas as pessoas. Quem teria motivos para crer, senão os filhos de todos aqueles que foram guiados por Deus no deserto para a terra prometida? Os últimos foram os primeiros e os primeiros foram os últimos. A fé evidenciada por um centurião foi imensuravelmente, muito maior do que a dos judeus. Ministério de louvor, por favor. Assim como a fé do centurião deve ser a fé de todos aqueles que consideram salvos. Você se considera eleito, salvo, remido, lavado e purificado pelo sangue precioso de Jesus? Se somos esses, temos que ter a fé desse centurião. Aqueles que têm convicção de salvação, não contemplam com seus olhos humanos o livro da vida. Não enxergam de forma presencial o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por eles. Não, esses remidos não viram ainda Deus face a face. Entretanto, queridos, pela fé, vivem essas promessas do Senhor. Nenhum dos que creram em Cristo Jesus receberam o que havia sido prometido. Entretanto, pela fé, já receberam. Afinal, é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Pela fé se descansa na promessa. Por esta fé, não há medo desta promessa não se cumprir. Pela fé sabemos que a palavra de Cristo é fiel e é verdadeira. Pela fé, deleitamos e descansamos em sua palavra, e nela jamais seremos confundidos. Pela fé, aguardamos que no último dia
que naquele dia nos acharemos perdoados, absolvidos, justificados e glorificados para o louvor da glória de Deus. Pela fé. Pela fé. É promessa de Jesus. Se é promessa de Jesus, aquele que prometeu é fiel. É fiel. Não há nada estranho vermos Jesus admirado com a fé daquele centurião. Pois em toda Israel ninguém havia declarado uma fé como a daquele homem. Declarando de forma convicta sobre a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia, ele tem toda a autoridade. O que ele disser está dito. O que ele falou está falado. O que ele decretar está decretado. O que ele determinou, determinado está. Você pode ter carro, você pode ter casa própria, você pode ter fazenda, você pode ter muito gado, você pode ter uma criação de bode muito grande, de ovelhas. Você pode ser um próspero agricultor, você pode ter todas essas coisas. Você pode ter autoridade sobre seus empregados, sobre aqueles que trabalham para você. Você pode ter autoridade com políticos, mas olha, tua autoridade é limitada. Você tem autoridade sobre todas essas pessoas, mas deixa eu dizer uma coisa, você não tem autoridade nem sobre você. Aliás, você não tem sobre você. Porque quem tem autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha e a sua vida, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que haverá de salvar e de condenar. Ele veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Agora, crer não se trata de denominação religiosa. Quando se diz eu creio, é porque eu digo, Ele é o Filho de Deus, aquele que me salvou. E portanto Ele agora não é somente o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor. Quando se crê, ama a Jesus. E quando ama a Jesus, vive para o louvor da glória dEle, vive para servi-lo. Esse homem declarou que ali era Jesus e ele tinha toda a autoridade. Queridos, uma fé como esta não poderia, em hipótese alguma, deixar de resultar no resultado que ocorreu, pastor Amaro. Os amigos do centurião, quando retornaram à sua casa, verificaram que ali houve um grande milagre. Que milagre! Chegaram lá, o que aconteceu? O servo estava curado para a glória de Deus. Aqui está um momento de profunda admiração de Jesus. A admiração quanto à fé esplêndida daquele centurião. Mas no outro momento Jesus admirou-se da profunda falta de fé de quem? Do povo dito de Deus. Agora, qual é a admiração de Jesus na sua vida hoje? A sua grande fé ou a sua grande incredulidade? Em que Jesus tem se admirado na sua vida? A sua fé ou a sua incredulidade? Vamos ficar em pé, queridos, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos dizer a Ele: majestoso, poderoso, Deus eterno, pois
faltam palavras para expressar o teu amor por mim, Senhor. Me sobram experiências que expressam o teu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, eu sigo te buscando. Vamos declarar: majestoso e poderoso é o nosso Deus. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Bastes o teu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, eu sigo te buscando. Majestoso Deus, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Mais uma vez, majestoso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, só Tu tens palavras de vida eterna. Sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Bastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, eu sigo te buscando.
estamos encerrando nosso culto de louvor e de adoração a Deus. O som não vai interferir em absolutamente nada. É verdade, Deus. Nada Glórias a interfere ti, Pai. no fluir do Espírito Santo de Deus. Ele sopra aonde quer, e como quer, e em quem quer. Santo Deus, aleluia. Eu só quero encerrar aqui, mediante tudo que foi já dito. As boas novas já foram expostas a todos nós. Ou seja, a boa notícia é que o Filho de Deus, Aleluia. ele veio ao mundo para salvar todo pecador. E todos somos pecadores. Para salvar todo pecador. Contudo, somente os que nele creem. Somente neles, aqueles que têm fé. E, portanto, estes que creem receberão de Deus a sua graça. Sobre suas vidas, a misericórdia vai vir. E sobre suas vidas, a graça de Deus se estabelecerá. A misericórdia porque você não vai mais, aquele que crê em Jesus Cristo, não vai mais receber o que de fato merece. Ou seja, não vai receber a sua ira, a condenação eterna, a morte eterna. E no português mais claro, o inferno. Mas vai receber sua graça também. Aleluia. E o que é receber graça? É receber exatamente o que não merece. E só recebe o que não merece aqueles que entendem que estão recebendo, mas não merecem. Assim como este homem. E se nesta noite é assim que você se sente, Grande Deus. você sente que Deus não está lhe dando o que você merece, ou seja, Ele está tendo misericórdia de você. E porque Ele está tendo misericórdia de você, agora Ele está lhe favorecendo com a graça, ou seja, está lhe dando o que você não merece. Porque você nesta noite foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E o sobrenatural aconteceu na sua vida. E porque aconteceu na sua vida, você agora, você crê. Você confessa com a boca. Sua alma já grita. Sua alma brada, dizendo: Jesus é o Filho de Deus e é o meu Salvador. E seu coração declara também, declara afirmando, de quão verdadeira é toda essa sua expressão de fé acerca do Filho de Deus. Se é assim que você se sente hoje, nesta noite, que Deus tocou o seu coração, que o Espírito Santo de Deus falou com você, e que você quer expressar isso publicamente, eu convido você, que hoje converteu-se a Cristo, que nesta noite você foi impactado pela palavra de Deus, pelo Evangelho poderoso do Senhor, poderoso para salvar, e você queira que eu ore por você, pela sua vida. Eu quero lhe convidar a vir aqui à frente. Se você estiver do lado direito, se você estiver aqui sentado conosco, se você estiver na sua casa, faça um aceno, um de nós vai até você e vai lhe trazer aqui. E nós vamos orar pela sua vida. Isso, evidentemente, se você tiver convicção do que aconteceu nessa noite, esse sobrenatural de Deus. Que você hoje é não mais só uma criatura, mas agora você é filho de Deus, adotado por meio de Cristo Jesus. Há alguém que queira entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Basta vir aqui à frente.
Amém. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre nossa vida, derrame misericórdia e nos conceda a sua maravilhosa graça. Amém, queridos? Amém. Pastor Zé Maria, por favor. Pessoal, só um minuto, por favor. Vocês podem sentar para a gente rapidinho. A palavra já foi pregada, amém. Olha, eu queria deixar só rápidas palavras a vocês aqui. Primeiramente, agradecendo a Deus. A gente tem uma forma, Deus tem outra. Amém? Amém. Agora, assim, minha gratidão a cada pessoa que ajudou, da igreja, fora da igreja, da comunidade. Agora, é uma experiência nova nos meus 20 anos de ministério. Cada localidade tem sua peculiaridade. E aí eu questionava a Deus dentro de mim, fatos como esse, fatos porque ocorreu que a gente poderia estar aqui de 3, chegando de 5, não é isso? Mas uma verdade eu sei, que onde Jesus mais operou milagre foi em Cafarnaum. E onde foi mais, ele foi rejeitado. Entendeu? E aí eu queria só pensar com vocês o que diz aqui Mateus, isso é para a igreja. Amém? Amém. Mateus 7, onde Jesus diz aqui, olha, diz-lhe Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeiam, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são mais. Sabe por que esses bancos, essas cadeiras que estão ali não estão repletas de pessoas? Só pelo fato que estamos testemunhando da maldade das pessoas. E ninguém gosta de ouvir a verdade do Evangelho. Amém? Amém? E eu dizia a Deus, olha Deus, será que não falta milagre para tu operar e eles se converterem? E sabe o que é que Deus tratou comigo nessa cadeira? Vai passar logo um corpo de um jovem, acho que de 26 anos mais ou menos, 27 anos, agora, tá aqui. Vai passar aqui, vindo do trauma, morto, um corpo. Se a gente mandasse esse cortejo fundo parar e dizer assim, olha, levante-se, e ele se levantava. E que eu creio que Deus pode fazer isso. Mas sabe quantas pessoas se converteriam? Ou você pensa que é Deus levantando defunto que gente vai ser salvo? Agora, duas coisas eu saio daqui, pastor Sérgio, uma certeza. O evangelho foi pregado. Amém. A minha missão e a sua, em parte, foi feita. Agora eu vejo o quanto o mundo é endurecido. Mas o que me entristece não é só a dureza do mundo, mas muitas vezes é a negligência da igreja. Minha, sua, nossa. Amém? Amém. Fizemos alguma coisa, mas temos muito que se fazer. Os dados que tem em minhas mãos, nós podendo atingir toda essa comunidade aqui, nós não vamos atingir mais de que 3% da população de Sumé. Nesses 3 dias de evangelização, nesse setor que eu fiz o levantamento de dados. Enfim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Mas digo uma coisa, tem muita coisa a ser feita. Tem muitas vidas que precisam ser alcançadas. Agora são enrijecidos pela religiosidade, que muitas vezes alcança os nossos templos. Não com imagem de escultura, mas com outra coisa. Mas assim, eu quero cumprir o meu ministério. Se for uma vida, eu quero ir buscar essa vida. Amém? Amém. E aí eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Glória a Deus. E lembre-se que
que nada do que foi feito aqui foi em vão. Eu creio. O reino foi Deus. proclamado. E se existe uma semente do evangelho aqui, essa semente vai ser alcançada. Hoje ou amanhã. Saiba de uma coisa, o evangelho não é só para pregar, para salvar. É também para condenar. Verdade. É uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. E ela não tratou não só com o ímpio nessa noite, não. Ela tratou comigo, com você, com você. Deus nos abençoe. Vamos só a bênção apostólica, amém. E lembrando que amanhã eu espero vocês na nossa igreja 2 horas. Amém? Amém. 2 horas a gente vai evangelizar a região do Tigre. Vou sentar vocês as regiões onde devem ser alcançadas. Amém? Junto com a nossa igreja. Espero que a mocidade já se sacie lá na Consciência Cristã e venha para cá ter consciência no Cariri. Amém? Amém. E que de fato nós demos as mãos e vamos fazer essa obra. Amém? Amém. Deus abençoe, vamos bênção apostólica. E espero, pastor Sérgio, há um sonho meu daqui para terminar o primeiro semestre de 2020 e abrir um trabalho no Congo. Congo tem 12 igrejas, mas desse tipo de igreja que se há pensando mais em dinheiro do que em vidas. O que é que a congregacional tem? Não tem uma igreja presbiteriana lá, não tem uma igreja batista lá. Não é que o pastor Amaro está por aqui, mas a Assembleia é uma das igrejas ainda que tem lá, que a gente pode dizer que tem uma vertente de se pregar o evangelho com compromisso. Geralmente, se eu pregava o evangelho, vá para a igreja mais perto da sua casa. Eu quero dizer aqui a vocês, hoje eu não digo mais isso. É verdade. Vá para uma igreja que prega o evangelho. Amém? E eu espero que daqui a um ano vocês voltem e nos ajude a fortalecer o trabalho do Congo. Amém. Pastor, o que é que o senhor tem? Não tem uma cadeira, não tem um microfone. Eu tenho fé. Amém. Tem Alexandre Obreiro que se dispõe aí conosco, tem os irmãos da igreja local, né? E eu quero que vocês orem e vocês também se expandam em João Pessoa. Amém. E pregam um evangelho de verdade, de vergonha, não um evangelho barateado como disse Deus, né? Ô, glória. Um evangelho da salvação eterna. Amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja, todos digam amém. Deus abençoe. Vamos desmontar aqui nossa tenda, vamos dar aos irmãos e vamos para casa em nome de Jesus. Vamos ajeitar as cadeiras. José Maria. Vai segurar. Deus abençoe. Amém. Tu desce alguma coisa, cara? Vou lá agora falar com ele. Porque eu não tenho nenhum resto. Pastor Sérgio, já roubou aí? José Maria tem uma menina que eu gosto muito dela ali.